Olá a todos, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo agora sobre crítica textual do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar do final da doxologia de Mateus capítulo 6, do versículo, se eu não me falha a memória, acho que é a partir do verso de número 13, tá? É ele mesmo, acabei de conferir aqui agora, e nós vamos falar, na verdade, aquela adição do texto, ou aquela parte mais curta, o qual nós temos dentro da oração do Pai Nosso. E vamos ver uma diferençazinha ali, também se mais livrarmos do mal ou nos livrarmos da maldade. Eu sou o professor André Macerino, você está no canal Escavando as Escrituras. Então, estamos novamente aqui agora já com o quadro aberto para você entender o final dessa doxologia. Bom, de todos os textos bíblicos que apresentam problemas textuais, certamente o mais conhecido é Mateus capítulo 6, verso de número 13. E isso porque bem cedo na vida cristã, a diferença entre católicos e protestantes quanto à parte final da oração do Senhor salta com surpresa aos olhos, sem que se saiba como explicá-la. Na tradução protestante, a oração termina com a doxologia, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que está ausente na tradução católica. E parece que esta é a que está correta, tanto que nas modernas edições evangélicas da Bíblia já são omitidos essa leitura. Em relação a esse texto, o aparato crítico mostra as seguintes variantes. Nós temos aqui, ó. Primeira delas tem a expressão a. A expressão a, ela está dizendo que essa é a mais certa aonde termina a oração. Mas livrai-nos do mal. Pronto, final, não tem mais nada. E se acompanhado exatamente pelo Códice Sinaítico, pelo Códice Vaticano e pelo Códice de Beza, tá? Está nos unciais 170, nos fólios 1, 547, a Ítala, a Vulgata, a Cópita e alguns pais da igreja, como Tertuliano, Orígenes, Cipriano e Hilário. Eles acreditam que a doxologia termina exatamente aqui. Já o uncial 17, a Vulgata de Clemente e um pai da igreja, Cirilo de Jerusalém, acredita que a doxologia final é: mas livrarmos do mal. Amém. Já uma terceira opção, que é um pouco mais longa, ela diz assim: ponero, rotisso estin, repasselia caire dinamis, cai reduxa estu aionas. Amém. Do mal, né? Porque teu é o reino e o poder e a glória para os séculos. Amém. Tá? Isso aqui está nos códices K, L e W. O delta, teta, tá? E o pi. Também alguns fólios de número 13. Fólios são folhas, tá bom? Os unciais 28, 33, 157, 225, 408, eles trazem a expressão glória, tá? Teu, do teu. Aí nós temos aqui embaixo aqui, do teu Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esses fólios aqui, que eu acabei de dizer para você, esses documentos, traz além dessa expressão aqui, esses aqui, 157, 225 e 418, além dessa parte aqui, glória, ele, antes de escrever para os séculos, amém, ele coloca essa expressão, e da glória do... Aí vem trazendo essa expressão aqui, ó. Patros, caitu ruio, caitu hagios pneumatos, aí vem eis, tu aionas, amém. Ou seja,
esses folhos aqui, ó, 157, 225, 408, traz a expressão do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória. Aí vem dizendo aqui, ó. E a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo para os séculos. Amém. Tá? Ele já trouxe uma coisa mais longa. Já esses outros unciais, 565, 700 e 2148, trazem a expressão pelos séculos dos séculos. Amém. Os unciais 2174, os textos bizantinos, os lecionários, a siríaca, a copta, alguns manuscritos, os gótico, armeniano, etíope, georgiano, tá? Alguns documentos da lei, o de Atessaron, algumas constituições apostólicas e Crisóstomos também traz essa expressão pelos séculos dos séculos. Amém. Tá bom? E ele se encontra aqui, ó. Agora, uma outra doxologia, um outro final, diz: Punero roti suestim, rediname estu aionas tu aionou. Do mal, porque teu é o poder para os séculos dos séculos. Termina aqui. Note que, muitas das vezes, o final, ele sempre é mais harmonizado, ou às vezes ele é mais omitido em algumas situações. Tá? A Didaquê omite exatamente o amém, assim como a copta traz a expressão do mal, porque teu é o poder e a glória para os séculos. Amém. Só traz essa daqui. Bom? A Didaquê omite esse amém aqui. Ela traz somente ponero roti suesti, redinami kai redoxa estitu aionas, e termina desse jeito aqui. Tá bom? A siríaca, ela traz a expressão ponero roti suesti, rebacelia kai redoxa estus aionas. Amém. Da maldade, porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Uma outra expressão, ela traz o seguinte: o número 7, o 6 e o 5 são as opções, tá bom? Que são achadas dentro do texto. Aqui nós temos por elo roti suesti, repasselia tu patros, cai tu ruio, cai tu hagio pneumatos, estus aionas. Amém. Do mal, né? Porque teu é o reino do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para todo sempre. Amém. Como se pode ver, a doxologia ocorre de diversas maneiras. Nos manuscritos K, L, W, Delta, Teta, Pi, os fólios 13 e vários outros, ela aparece em sua forma mais conhecida, ao passo que as traduções saídica e faiúmicas, bem como o Didaquê, não trazem as palavras repasseliacai. A siríaca curetoniana faltam as palavras redinamicai e o poder. E no Códice Bobiense, da antiga latina, lemos apenas pois teu é o poder para sempre e sempre. Alguns manuscritos gregos expandem a forma para sempre em para sempre e sempre, e quase todos adicionam o amém. Alguns manuscritos posteriores, tá? Como o manuscrito 157, 225 e 418, adicionam uma declaração trinitariana, pois teu é o reino, o poder e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para sempre, amém. A mesma adição ocorre também no termo do Pai Nosso na liturgia tradicionalmente atribuído a João Crisóstomo. Agora vamos fazer uma evidência externa. Depois faremos a interna. Ao analisarmos as variantes e seus respectivos testemunhos, verificamos que os melhores representantes dos textos alexandrinos, tá? Que no caso aqui seria... Deixa eu só levantar aqui um pouquinho, para ficar melhor para a gente visualizar. Opa, passei demais. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Deixa ele só descer aqui. Opa, aqui. Alexandrinos, que são o Aleph e o B, que são o Códice Sinaítico e o Vaticanos,
e o manuscrito ocidental, que é o D, que é o Códice de Beza, e a maioria dos antigos latinos e pré-cessariense, omitem a doxologia em qualquer de suas formas. O mesmo acontecendo com os mais antigos comentários patrísticos sobre o Pai Nosso, como os de Tertuliano, Orígenes e Cipriano. O primeiro pai da igreja a citá-la foi João Crisóstomo, no final do século IV, e o mais antigo manuscrito grego a registrá-la é o Códice Washingtoniano, do século V. Sua ocorrência torna-se comum apenas em manuscritos bizantinos mais recentes. Tá? As evidências documentais, portanto, sugerem que a doxologia do Pai Nosso consiste no acréscimo posterior. O fato de constar no Diatessaron, de Taciano e no Didaquê revela que a sua origem é bastante antiga, podendo mesmo recuar ao final do século I, mas não encontrou caminho para o texto grego, senão a partir do século V. Agora vamos para a evidência interna. Bittencourt chama a atenção para o fato de que o texto sem a doxologia é mais simples e está mais de acordo com a realidade religiosa de Jesus e a sua simplicidade. De fato, os sinóticos não registraram nenhuma expressão de louvor tão retórica quanto esta, como tendo saído dos lábios de Cristo. Mas o argumento interno mais forte contra a autenticidade dessa leitura parece vir de Lucas capítulo 11, do verso 2 ao 4, em que a mesma oração omite a doxologia. E é notário constatar que a tradição manuscrita dessa passagem exibe vários esforços por tentar harmonizá-la ao texto paralelo de Mateus, em praticamente os mesmos manuscritos que nele adicionam a doxologia. Por que razão os copistas, ao harmonizarem Mateus e Lucas, não acrescentaram ao segundo a doxologia que eles mesmos haviam acrescentado ao primeiro? A resposta parece ser a seguinte: sendo a oração do Senhor na versão de Mateus a mais usada na liturgia cristã primitiva, como ainda hoje, por ser mais completa e fluente, os escribas optaram por acrescentar a doxologia somente ali, enquanto em Lucas introduziram apenas os elementos que faltavam para uma simples harmonização do conteúdo original. Em outras palavras, em Mateus o acréscimo foi por razões litúrgicas, ao passo que Lucas, olha a diferença dele agora, que vocês vão entender, pela simples combinação de textos paralelos. Que o Pai Nosso na versão de Mateus era preferido dos cristãos primitivos. Fica evidente no seu emprego da didaquê. De acordo com Helmut Koester, o autor desta obra pós-apostólica, baseou-se inteiramente em Mateus ao redigir a oração e fez questão de introduzi-la com as palavras como o Senhor ordenou em seu evangelho. A conclusão é: a crítica textual, portanto, nas evidências tanto externa quanto interna, conclui que o texto grego de Mateus 6,13 deve terminar com as palavras poneiro, maldade, contrariando a herança do texto recebido. Os críticos são unânimes nesse parecer e estão tão seguros dele que, para os editores do The Greek New Testament, ou o Novo Testamento grego, o grau de certeza do texto sem a doxologia em qualquer de suas formas é A, que é o grau de maior certeza de que o texto termina exatamente mais livrarmos da maldade. Ou seja, não há nenhuma dúvida a respeito. Duas perguntas, porém, devem ser levadas à mente. Primeiro, como se originou essa doxologia? E segundo, como fica seu uso hoje em dia? O mais provável é que ela tenha se originado quando algum líder eclesiástico primitivo achou que a oração do Nosso Senhor precisava de um complemento litúrgico, principalmente pela observação de que as mais importantes orações na liturgia judaica terminavam com uma doxologia formal. Scott não hesita em afirmar que essas palavras foram acrescentadas pela igreja conforme a prática recebida do judaísmo de encerrar todas as orações públicas com uma solene atribuição de glória a Deus. Que a doxologia tem uma base judaica, não há a menor dúvida, pois a afirmação de que o reino pertence somente a Deus, a exaltação de seu poder e sua glória e a esperança futura eram temas comuns no judaísmo. E nada há de estranho
no fato de tais temas acabarem penetrando na literatura cristã. Os primeiros cristãos eram todos devotos de Deus, assim nem sempre era preciso dizer que. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho para a gente terminar aqui a leitura. Que os demais judeus também recitavam orações judaicas em seus cultos públicos. Como, por exemplo, alguma versão primitiva do Kadish, que depois do Shema é referenciado como a mais sagrada das orações judaicas. Para os cristãos, o Kadish deveria significar muito mais que mero ritual em virtude de sua passagem messiânica. E é exatamente essa passagem que se refere ao estabelecimento do reino de Deus, que pode ter sido parafraseada para formar a doxologia do Pai Nosso. Assim, é bem provável que a doxologia tenha começado a tomar... Poxa, desculpa aqui, gente. Acabei pulando aqui. Assim, é bem provável que a doxologia tenha começado a tomar sua forma atual ainda nos tempos apostólicos. A passagem de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18, é vista por alguns autores como uma possível indicação desse fato. De qualquer modo, sua presença no dia daqui impede decididamente que sua origem seja postergada para o século II. O autor desta obra inclui-se o porquê certamente ela já estava em franco uso na igreja de seus dias. Esse uso, porém, não necessita ser generalizado. Parece que se deu a princípio das igrejas da Síria, o lugar onde provavelmente foi escrito o Didaquê. A esta conclusão é reforçada pelo aparecimento da doxologia também no dia Tessaron e nas demais tradições siríacas. Daí teria sido incorporada em alguns manuscritos cesarienses, passando a seguir para os bizantinos, vindo então a popularizar-se no texto recebido. O que explica que sua ocorrência em todas as antigas Bíblias evangélicas esteve ausente nas versões católicas, por estas seguirem a tradição textual da Vulgata Latina. Quanto ao seu uso hoje em dia, não há razão alguma para este ser interrompido. Mesmo não sendo parte original da oração ensinada por Cristo, a doxologia ela exibe tal sanidade, veracidade e beleza declarativas, que sua recitação pode até ser recomendada. Além do fato de que, para que estamos acostumados a ouvi-la, ela, como sempre, complementa a sonoridade do Pai Nosso. Por outro lado, como salienta David Brown, o que o Senhor quis fazer talvez fosse ensinar, presta bem atenção, fosse ensinar um modelo de oração para ser concluída mais ou menos como as circunstâncias determinassem, o que explicaria a sua aparentemente incompleta, seja como for, usado de forma literal ou adaptada ao momento. O que mais mesmo faz a diferença no Pai Nosso ou em qualquer outra oração é a fé ao qual o adorador aproxima-se de Deus. Então, se a oração é mais longa, se ela é mais curta, se ela tem essa doxologia católica ou primitiva, não importa. O importa é que os nossos corações sejam elevados a Deus e a nossa mente e a nossa alma esteja intimamente ligado ao Criador. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E se você gosta desse conteúdo, coloque aqui nos comentários o que você está achando dessas aulas para que eu possa gravar mais desse mesmo tema aqui. Que o Senhor te abençoe e nos vemos então numa próxima aula.